Bom, na videoaula passada foi visto como adicionar na árvore utilizando essa função aqui, que é adicionar nó sem recursividade. E agora nós vamos ver como adicionar um nó com recursividade, que é essa função aqui. Tá ok? Vamos voltar lá no nosso arquivo. Vamos pegar a opção 2. O que a opção 2 fala? 2. Inserir recursividade. Tá, então eu vou vir aqui e vou arrancar o comentário desse cara aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos entender. Mesma coisa que o de cima, tem a declaração de uma variável que é o ID, informe o ID, lê o ID, e da mesma forma que o último, chama uma função adicionar com recursividade que passa a raiz, passa o ID que eu quero inserir, e o retorno dessa função é o endereço da raiz. Tá ok? Vamos lá na função agora e vamos entender ela. Essa daqui é uma função que usa recursividade, ou seja, ela acaba se chamando novamente, tá ok? Então, vamos lá. Vamos abrir o Visio aqui e a gente vai começar a inserir nossos valores na árvore. Primeira coisa, a gente tem uma raiz, tá ok? Igual ao do anterior. Tem um cara aqui chamado raiz, que por padrão ele não aponta para ninguém, tá ok? Por que ele não aponta para ninguém? Porque o primeiro aqui, imagina que a árvore está null, é esse cara, na hora que eu chamar eu passo ele, que daí a primeira vez ele vai null, tá? Daí a gente vai ver, se a raiz for igual a null, ou seja, se a raiz não apontar para ninguém, ele entra nessa função. O que essa função faz? Ela aloca um novo espaço na memória, ou seja, ela faz isso. Tá ok? E esse novo espaço de memória, deixa eu só aumentar aqui. Esse novo espaço de memória que ele alocou vai lá para a raiz. Então, vai acontecer isso. Ó. Tá ok? Raiz, só um pouquinho para cá. A raiz aponta aquele cara, tá? Raiz ID recebe o ID. Vamos supor, vamos dar um exemplo que o nosso primeiro ID aqui que a gente está inserindo é o ID 10. Então esse cara recebe 10, limpo da direita e o da esquerda. Limpa esses dois caras. E retorna a raiz. Retorna a raiz lá pro main, que daí ele vai setar nessa variável aqui e a minha raiz não vai ser mais null. Beleza? Até aqui nada diferente. Agora começa a entrar a recursividade. Tá ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu peguei esse código e joguei aqui no Visio. Olha só. Tá? Eu vou deixar o mesmo código que está aqui, está lá no Visio. Então eu vou fazer o que? Eu vou diminuir isso daqui e a gente vai trabalhar só com o Visio, para ficar mais claro de entender, tá ok? Então beleza. Funciona mais ou menos assim. Nós temos a raiz aqui, não tem? Beleza. A hora que a gente adicionou esse cara aqui, o que aconteceu? Foi executado. Se a raiz for igual a null, a raiz recebe uma nova locação, recebe o ID, limpa a esquerda, limpa a direita e retorna a raiz. Basicamente isso. Tá ok? Agora vai entrar a parte de recursividade. Tá ok? Vamos lá então, vamos entender. Vamos supor que eu quero adicionar o valor... deixa eu pegar o notepad aqui.
O ID que eu quero inserir agora vai ser igual a 8. Tá ok? Então nós vamos inserir o ID 8. Beleza. O que vai acontecer? Vai chamar essa função aqui. Adicionar nó com recursividade. O que vai acontecer? Essa função, vamos tirar uma cópia. Essa função vai começar a ser executada aqui, ó. Tá, vamos amarrar ela nesse cara aqui. Então ela começa. Vou chegar mais perto. Então, comecei a adicionar e ele me passou esse cara. Na verdade, ele passou o endereço desse cara, que por consequência é esse daqui, tá ok? Então vai acontecer o seguinte: adicionar com recursividade. Eu vou passar a raiz desse cara. Passar o ID, que o ID é 8. Ele vai testar. A raiz, ela é igual a uma struct nó null. A raiz não é esse cara? Beleza, então a raiz aqui não é null, que é o que está testando aqui. Se a raiz for igual a uma struct null. Ela não é null. Então, ela vai entrar aqui, ó. Vai cair nesse if aqui. Vai cair nesse if aqui. Tá ok? Ele vai testar o ID que eu quero inserir, que é 8. Ou seja, 8 é menor do que raiz ID. O que é esse raiz ID? Raiz ID é esse cara aqui. 10. Vamos lá, vamos colocar aqui. 10. 8 é menor que 10? É. Então, vai acontecer o seguinte. Raiz esquerda, ou seja, esse cara aqui, é igual a adicionar nó com recursividade da raiz esquerda passando o ID. Olha só isso. A raiz esquerda aqui é null. Então, o que vai acontecer? Ele vai criar uma nova instância dessa função aqui. Então, lembrando, ó, a gente está aqui, tá? Nessa daqui. Só carregar aí. Nós estamos naquela setinha ali que eu deixei, ó. Beleza? Essa setinha aqui, ó. Nós estamos aqui. Como ele chamou uma nova instância da mesma função, passando agora o nó esquerdo da raiz, o que vai acontecer? Vai se criar uma nova instância dessa função inteiro. Só que a nova instância dessa função está amarrado com esse esquerdo aqui. Porque vamos colocar só próximo, tá? Para simbolizar. Ele está amarrado com esse esquerdo. Como essa função foi instanciada agora, ela vai ser... Como essa função foi instanciada agora, ela vai ser executada desde o começo. Então, o que vai acontecer? Eu vou voltar aqui. Se a raiz... Quem é a raiz? A raiz agora é esse esquerdo. Mas por que é esse esquerdo? Porque aqui na de cima, olha só. A gente não está nessa linha da setinha? Nessa função? O que aconteceu? Adicionar nó com recursividade. Raiz. Quem é raiz nesse caso? Raiz nesse caso é esse cara inteiro. Tá ok? Então, raiz esquerda. Quem é a raiz desse cara sendo a raiz esquerda é esse cara aqui. Então, ele está passando o que esse cara está apontando. Esse cara não está apontando ninguém. Então, ele vai passar para cá uma raiz null, que é a segunda função. Esquece essa daqui, tá? Que é a segunda função. Quando ele entrar aqui, ele vai ver. A raiz é igual a null? Sim. Por quê? Porque a raiz é esse cara aqui agora. Tá? Se ele for igual a null, o que vai acontecer? Vai se alocar um novo espaço, que é esse comando aqui. Ó. A raiz é igual a struct nó tal malloc. Então vai acontecer isso aqui. Raiz ID recebe ID, ou seja, aqui recebe 8.
raiz esquerda recebe null, raiz direita recebe null. Tá? Então, raiz esquerda null, raiz direita null. Tá ok? Agora, ele retorna a raiz. Quando ele retorna a raiz, essa raiz aqui que eu tô falando, ó, é o endereço desse cara. Por que que é o endereço desse cara? Porque aqui, ó, eu não fiz uma alocação de memória. Não fiz. E joguei essa alocação aqui. Então, a raiz é esse cara. Beleza? Aconteceu um return aqui. Se acontece um return, essa função some da memória. Só que, como ela assumiu essa daqui que estava executando anteriormente, olha só, ela volta a funcionar. Deu para entender? Então, só que lembra que foi essa função que estava logo ali embaixo? Essa função retornou o endereço, ou seja, retornou essa raiz. Não retornou? Não tinha um return lá embaixo? Então, aqui ó, só voltar para... Não tinha um return aqui, ó, que é esse return raiz? Essa é a segunda função. Não tinha esse return? Esse return vai retornar esse cara, tá? Vamos remover. Retornando esse cara, aqui, ó. Então, o que vai acontecer? A minha raiz, nesse exemplo, não é esse cara? Então, o esquerda desse cara aponta para lá. Deu para entender? Feito isso, a gente sai dessa setinha que a gente está aqui. A gente sai dessa setinha que a gente está. Não cai no else e retorna a raiz. Que essa raiz vai ser retornada lá para a função que chamou. Tá ok? Então adicionou a nossa árvore certinho. Beleza? Vamos dar um... Salvar isso daqui. Aconteceu isso. Beleza? Vamos adicionar mais um valor agora. Que vai ser o valor 5. Então o nosso ID agora vai ser 5. Tá? O que vai acontecer? Novamente. Chamou a função. Que a função está relacionada com esse cara aqui. Daí o que vai acontecer? Struct nó, desculpa aqui ó, no if, se raiz, quem é raiz? Raiz é esse cara. For igual a null, não, raiz não é igual a null. Então ele sai do if. Ele vai testar. Se ao invés de 8 agora é 5. Se 5 for menor que 10, ele faz o que? Raiz esquerda recebe um novo adicionar. Então, o que vai acontecer? Essa função vai ser duplicada aqui para baixo, na raiz esquerda. Lembrando que a gente está aqui, ó. Lembrando que a gente está aqui. Beleza? Agora, quando entrar aqui, ele vai testar de novo. Se a raiz for igual a uma raiz null, a raiz é null? Não, a raiz existe, ela aqui, ó. Então ele não entra no if. Ele vai testar se 5, que é o meu ID, for menor que o ID da minha raiz atual. Minha raiz atual é 8. 5 é menor que 8? Sim. Então ele vai entrar aqui, ó. Entrando aqui vai acontecer a mesma coisa. Ele vai duplicar a minha função.